Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil assumiu a produção de aviões como uma questão estratégica. Pretendia assegurar a autonomia nacional e superar as longas distâncias impostas pelas dimensões do território. Mas produzir aviões adequados ao Brasil exigia a implantação de um centro de pesquisa e formação profissional, além de laboratórios e uma infraestrutura técnica apurada. Em 1946, São José dos Campos venceu a disputa para sediar a construção do Centro Técnico de Aeronáutica, o CTA. A cidade possuía as condições necessárias: a localização entre São Paulo e Rio de Janeiro, a disponibilidade de acessos pela ferrovia e rodovias, energia elétrica, água e, principalmente, terrenos planos e extensos. O empenho do município em ceder a área favoreceu a decisão do Ministério da Aeronáutica. A partir de 1950, o CTA e as indústrias, atraídas pela inauguração da rodovia Presidente Dutra, tornaram-se alternativas para a recuperação econômica da cidade. Afinal, a descoberta da penicilina esvaziara os sanatórios, fato que impôs mudanças radicais para São José dos Campos. O Ministério da Aeronáutica promoveu um concurso fechado para escolher o projeto do CTA. Foram convidados 4 escritórios: Marcelo Roberto, a Companhia Brasileira de Engenharia, Benedito de Barros e os arquitetos Eduardo Afonso Reide e Oscar Niemeyer, que trabalharam juntos no início, mas apresentaram propostas distintas, com muitas semelhanças. A comissão julgadora escolheu o plano de Oscar Niemeyer, por realçar a ligação bem estudada com a cidade e pela qualidade dos projetos para os prédios, que se destacavam como os que melhor atendiam ao edital. A linguagem dos edifícios e o plano do CTA, assim como Brasília, projetada 10 anos depois, seguem os preceitos formais e urbanísticos difundidos pelo movimento moderno, sintetizados na Carta de Atenas de 1933. Antes de tomar a forma que tem hoje, a proposta vencedora de Oscar Niemeyer passou pelo menos por 3 revisões. O projeto aprovado previa inicialmente a construção da rodovia Presidente Dutra próximo a 3 pistas de pouso. A segunda alteração foi feita no traçado da via interna. Adotou-se uma forma sinuosa, que ora margeava, ora cruzava o CTA, conferindo maior coesão ao conjunto. O projeto final preservava os vales e a nascente do córrego do Lava-Pés, que desembocaria num grande lago com barragem situada onde está atualmente a Prefeitura Municipal, espaço privilegiado da zona recreativa projetada. O CTA foi concebido sob a orientação do chefe do curso de aeronáutica do Massachusetts Institute of Technology, MIT, o professor Richard Smith, mas coube ao coronel aviador Cassimiro Montenegro a sua implementação. Devido ao porte da estrutura requerida pelo CTA e o receio diante do contágio por tuberculose, o CTA foi construído para aproveitar de completa autonomia em relação à infraestrutura da cidade. O edital previa uma população de 4.000 habitantes, 1.500 alunos, 1.000 professores e administradores, em torno de 1.500 familiares. A área a ser ocupada era 3 vezes maior do que a própria cidade, que tinha na época uma população de cerca de 15.000 pessoas. Além da previsão original de 3 pistas de pouso, o programa contemplava 5 setores: a zona do aeroclube e dos aeroportos, civil e militar, a zona das escolas, a zona industrial, a zona residencial, a zona recreativa e o hospital. Como disse o autor no texto que acompanhava o projeto, o acesso foi seu ponto de partida. Niemeyer prolongou a principal avenida da cidade na época, a 15 de novembro, estabelecendo o atual traçado da Avenida Nelson Dávila, ligando assim o centro da cidade com o CTA. O primeiro plano previa o estádio para 10.000 pessoas, dimensionado para competições olímpicas, ligado por uma marquise ao edifício do cinema e teatro. Na sequência, estaria o ginásio, também ligado por uma marquise às piscinas olímpicas. Por fim, as quadras esportivas, a sede do clube e o hospital.
A disposição dos setores e dos principais edifícios do CTA foi concebida a partir do deslocamento das pessoas. A relação do CTA com a cidade também foi considerada. Seria feita por uma via para pedestres e uma avenida a ela paralela, a atual Avenida Nelson Dávila. A via de pedestres ligaria internamente a zona recreativa à praça cívica do CTA. Seria larga e arborizada para proporcionar contemplação, encontros e desempenhar a função simbólica de portal de acesso ao CTA. Por fim, os serviços correlatos, almoxarifados, depósito de óleo e combustíveis, foram fixados próximos à entrada Rio-São Paulo e à via férrea, com ligação direta com o aeroporto militar e laboratórios. Composta por um lago e contornada por caminhos para livre circulação de pedestres, a Praça Cívica foi projetada com dimensões monumentais para ser a área central do CTA. Lugar destacado na composição foi ocupado pelo Instituto Técnico de Aeronáutica, o ITA, a instituição de ensino superior responsável pela formação dos engenheiros para os vários setores da indústria aeronáutica. As salas de aula da escola preparatória e da escola profissionalizante, que formam o ITA, foram dispostas em blocos retangulares e ortogonais. O projeto previa também um grande auditório e uma biblioteca nas extremidades da escola preparatória, porém não foram construídos. Construir um avião sempre envolveu métodos precisos e controlados de construção, materiais, máquinas e profissionais especializados. Para testar e experimentar projetos, foi construído entre as duas escolas o Laboratório de Estruturas. Pela altura elevada e pelo uso de pórticos curvos, o laboratório ficou conhecido como Elefante Branco. É uma das mais arrojadas e expressivas obras do conjunto. O Laboratório de Aerodinâmica e o Laboratório de Motores formam o núcleo básico da zona industrial. No túnel de vento, como ficou conhecido o Laboratório de Aerodinâmica, são realizadas simulações. Avaliam-se as propriedades da forma e a resistência contra a ação dos ventos. No projeto deste laboratório, destacam-se o uso de brises na composição e da valorização de elementos secundários, tais como a torre de exaustão e a escultórica marquise que protege o acesso. A zona residencial ocupa parte considerável do CTA e, de acordo com o projeto original, estaria ligada à praça central e à zona recreativa. O arquiteto propôs o agrupamento das residências de professores, funcionários e alunos em blocos alternados, formando 4 longas quadras. O edital do concurso previa que a zona residencial deveria ser concebida a partir do sistema de cidade-jardim. As casas, colocadas lado a lado, formando blocos alongados, proporcionou grande economia. E a alternância de blocos e o espaço generoso entre eles, formando praças, garantiram o isolamento visual e a privacidade. O arquiteto tirou partido do volume tronco-piramidal para conceber os blocos térreos e os prédios de estudantes e militares de baixa patente, projetos que não foram construídos. A cobertura com uma só água ou com calha única simplificou a construção e assegurou a unidade formal dos blocos. As casas individuais não foram construídas e militares e civis foram acomodados nos blocos residenciais. Foram construídos blocos com sobrados para militares de alta patentes e professores do ITA. Já para os alunos, construíram-se blocos com unidades térreas. Variações na composição das varandas frontais tornaram-se elementos diferenciadores, sem estabelecer hierarquia funcional entre militares e civis. O projeto original previa uma lavanderia e um restaurante integrado com o mercado, o reembolsável,
por uma cobertura em abóbada, localizados na Praça Cívica. Posteriormente, um hotel e uma capela foram construídos, ambos projetados pelo arquiteto Rosendo Mourão, colaborador de Oscar Niemeyer na construção do CTA. Além dos móveis projetados especialmente pelo arquiteto, espaços concisos e uma cozinha bem equipada deveriam proporcionar a simplificação das tarefas cotidianas de uma casa. Alguns móveis foram concebidos a partir de placas de compensado de madeira, que eram recortadas para facilitar a produção em grande quantidade. Para o arquiteto, as moradias deveriam resgatar o conceito da casa brasileira tradicional, generosa, com espaços amplos e interligados aos espaços externos. Depois de mais de 50 anos, o CTA foi totalmente envolvido pelo crescimento urbano que suas atividades proporcionaram à cidade de São José dos Campos. Apesar do projeto ter sido parcialmente construído, o CTA é reconhecido como um patrimônio nacional pelo plano urbanístico e pela qualidade das edificações, praticamente preservadas no seu estado original. O legado deixado pelo projeto do CTA pode ser avaliado pelos desdobramentos que proporcionou para a produção científica e para a indústria aeronáutica brasileira, cujos maiores exemplos são a Embraer e o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nas soluções arquitetônicas e urbanísticas do CTA, ainda encontramos lições importantes para se repensar a melhoria das edificações e a qualidade de vida das nossas cidades.